para hoje, vamos com mais um utilitário muito prático e conveniente para celular. Simples, rápido e econômico de fazer. Então, nós criamos um novo porta carregador de celular com este buraquinho aqui embaixo, ó. Que para nós é o grande pulo do gato. Então, agora, o celular fica de cabeça para cima, muito mais fácil para acessar, né? Carregando lá na parede, lá na tomada, e a gente puxa, ó, e ele fica preso aqui dentro pelo fio, porém a gente consegue acessar no sentido certo dele, não precisa mais ficar de cabeça para baixo sobrando fio aqui. Então, assim é muito mais interessante, certo? Nossas experiências. Carregou o celular, tá? Não há necessidade nenhuma de fazer botões ou outras coisas para encarecer. Enrola o fio e coloca aqui dentro. Ó. Ele tem um tamanho bem bom para tu colocar bastante, né? O fio e o carregador maior. Dobra e guarda na bolsa, tá? Então, o que vocês vão aprender hoje é um porta-carregador de celular com este espaço aqui embaixo para passar o fio. O que nós vamos precisar? Retalhos de manta, né? Porque são pedaços bem pequenos, tá? Tecidos e os ilhoses que nós vamos precisar, que eles são compostos de partes iguais, e uma delas é alta aqui e a outra é bem fininha, que é para encaixar. Ó, meninas, pronto, ele tem 21 centímetros de altura, tá? Por 12 de largura. 2 tecidos para frente e verso e uma parte de manta. Para o bolso, aonde nós vamos colocar o nosso celular, de 12 centímetros de altura. Então, nós precisamos de 12 centímetros de altura por 13 de largura, que é a mesma largura da outra peça. Costuramos, procurem costurar com reto, né? Com retrocesso no começo e no final, e aí, então, desviramos, ó, e ficamos com a parte de dentro do nosso bolso verdinha. Tecido do lado avesso, na altura, eu vou dobrar ao meio, ó. E vamos marcar, então, 1,5 centímetro para cima, 1,5 centímetro, 1,5 centímetro de altura e 1,5 centímetro aqui do centro para dentro também. Vamos fazer uma medida de um quadradinho, né? Para que ele fique proporcional. Para a gente conseguir fazer ele bem no meio. Então, 1,5 centímetro e 1,5 centímetro. Marquei 1,5 centímetro de altura e 1,5 centímetro de largura. E aqui, ó, meninas, nós não precisamos mais nada além de vir aqui com a tesoura, ó. Não precisa grandes ferramentas. E vamos cortar aqui no nosso 1 centímetro, ó, até encontrar lá o outro centímetro. Por que arredondado? Porque arredondado é muito mais simples de costurar. Círculo, ó, não importa se para ti ele ficou diferente do meu. O que importa é que na dobra nós cortamos iguais. Então, nós temos aqui essa marcação. Coloca um alfinete aqui para tua segurança, ó, se tu tá iniciando, para os tecidos não se separarem, né? E agora, então, nós vamos costurar com um pé de máquina. Vamos fechar esse círculo aqui. Deixa eu levar vocês aqui para a máquina. Ó, então, costurei aqui, né? Passei um pé de máquina em toda a volta. Comecei e fiz o semicírculo. Agora, eu vou usar a minha tesoura de picote, né? Porque é um círculo
para ele se encaixar. Se tu não tem tesoura de picote, pode dar piques. Costuramos em cima, né? Ou dobramos, no nosso caso. Fizemos o nosso semicírculo no meio e tá tudo aberto. Então, vamos trazer para o lado direito, né? Vamos, tava do lado avesso, vamos desavessar. E vamos acomodar aqui, ó, bem, tudo aberto, tá? A única costura que nós fizemos foi o semicírculo. Vamos então para a nossa parte da frente. Então, a gente coloca o nosso bolso aqui na frente dessa parte com manta, não passei nem nada, centralizamos. Se tu achar necessário, não te prive de prender aqui, ó, já com um alfinete, aqui a parte de baixo, porque tá aberto, né? Mas como nós fizemos esses 2 pespontos, eles estão firmezinhos ali. E tu pode colocar aqui também um alfinete. É claro que para quem tá adiantado, já poderia fazer esse sanduíche direto. Mas nem todo mundo tá adiantado nessa fase. Então, nós vamos fazer aqui no passo a passo. E aqui tá, então, o nosso bolso na frente. Se tu tem etiqueta que nem essa que eu usei aqui, ó, de bandeirinha, coloca aqui na frente do bolso, coloca na frente do bolso nesse momento, para não esquecer. Eu gosto de colocar a etiqueta sempre no começo do trabalho, porque depois a gente se empolga, né, começa a costurar e acaba esquecendo. Então, como é que eu faço isso? Eu coloco aqui, ó, vou colocar um alfinete, porque quando eu estiver costurando, eu vou me lembrar, né, que eu preciso colocar a etiqueta aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Ao invés de eu alinhavar, passar, né, para estabilizar a manta, grudar aqui, depois vir e medir, eu olho tudo que eu quero, alfineto junto com a manta e agora então eu vou estabilizar tudo junto. Agora eu venho e corto a manta rente ao meu tecido. Com essa pequena sobra aqui, eu deixei no total, assim, 1 centímetro maior, tanto de largura quanto de altura. Então, ó, sobrou um farelinho, mas isso garante que ninguém escapou. Controlei aqui para ficar bem igual. Quando tu estiver fazendo essa parte, não te assusta parecendo que ela ficou muito grande, tá, meninas? É porque agora, quando a gente fechar, ela vai subir mais um pouco, né? Tem a margem de costura. Tá pronta a parte da frente, o que nos falta agora? As costas. Então, aqui eu tô com a manta para cima e vou unir ali o meu forro, tá? Por que eu tô com a manta para cima? Daria para fazer o contrário também. Eu vou deixar com a manta para cima, porque com a manta vocês vão conseguir enxergar melhor aqui o que eu vou riscar, né? Vamos pegar aqui o nosso ilhós de cortina e vamos usar ele como se fosse, né, um transferidor. O que é importante aqui? Que eu coloque igual dos 2 lados, né? Assim que eu uso um transferidor. Então, eu encosto bem na margem do tecido e bem na margem do tecido. Se tu não tem ilhós, faz com um retroço de linha, né? Não tem problema. O importante é que tu faça todos iguais. E lembre que se aqui nesse tu encostou na margem, então esse tu tem que encostar bem na margem. Controla para que tu não te passe, né? Para que eles fiquem muito parecidos, se não iguais na primeira vez, pelo menos muito parecido. Então, isso nós vamos fazer nos 4 cantos, porque daí nós não precisamos nos cuidar com
no pesponto e encaixar para fazer os pontos todos iguais, já vai ficar aqui arredondado. Isso também nós facilitamos para vocês. Já vou mostrar isso aqui. Eu não mudei o sentido, tá? Eu não mexi com ele, então eu sei que aqui é a parte de baixo e essa é a parte de cima. Controla isso, ó. Aqui tá o nosso bolso e nós vamos deixar uma abertura aqui de 3 dedos. 3 dedos dos meus, ó, 5 centímetros, para ficar bem fácil para tu desvirar. O que que é importante? Eu vou costurar com linha verde, vocês já vão ver. É que a gente comece ainda na parte reta, né? Porque é mais fácil de começar e de fechar depois. Então, nós vamos deixar uma abertura de entre 4 e 5 centímetros em cima. Vou marcar aqui para a gente visualizar, ó. E vamos fazer uma costura com pé de máquina, ponto de fechamento, toda a volta. Começando e fazendo bem devagar para acompanhar todas essas costuras. Não vamos nem cortar isso daqui, que é para não escapar. Vamos cortar depois. Vamos lá, vamos começar. Então, nós vamos começar em cima. Retrocesso e vou acompanhar, então, aqui, ó, eu vou usar o meu pé de máquina. Tô chegando aqui no final, ó. Tô encontrando outro alfinete aqui na parte de cima. Retrocesso. E tá pronta a minha costura. Ó, poderia costurar pelo outro lado, mas eu costurei pela manta para poder aparecer mesmo. Então, eu olho aqui, ó, que tá todo mundo presinho, ninguém escapou. Vamos desvirar a nossa peça. Certo, meninas? Então, aqui é importante dar pique em todos os cantos, tá? Como eu vou dar piques, eu vou usar aqui a tesoura de picote, então eu já vou passar em tudo. Com isso, já vai sair o risco que eu fiz, né? Se tu fez aí com lápis ou com caneta, eu já vou eliminar. Eu já passo em toda a volta, mas se tu não tem tesoura de picote, não precisa fazer em toda a volta, faça só em todos os cantos, tá? Eu já corto assim, porque já fico com menos para na virada depois pro pesponto tem menos volume aqui dentro. Tá pronto, vamos desvirar a nossa peça. Desvirar é o quê? É puxar um pouco e empurrar um pouco, tá? Para facilitar a tua vida. Acomoda os cantos com um pincel redondo, para não correr o risco de tu furar, né? Ó, acomoda tudo. Eu vou passar aqui, mas vocês viram que o meu até se acomodou, né? Como ele não tem excesso de manta, então ele já se acomodou. Ó, então, em alguns casos, meninas, quando vocês forem desvirar, ele pode sair pelo avesso. Não tem problema, né? É só trocar lá pra frente que tá tudo certo. E vamos, na altura, ó, vamos dobrar a nossa peça. Para encontrar o centro. Para o nosso ilhós ficar bem no lugar. Se tu não tem caneta fantasma, não te preocupa. Coloca um alfinete bem no meio. Certo, meninas? Ó, então aqui tá meu alfinete bem no meio. Tá? A maioria desses ilhoses de cortina, por tudo que eu já vi nas lojas, tem em média 5 centímetros aqui dentro, ó. Tá? Então, eu venho e coloco ele aqui. Encontro o centro para fazer esse acabamento, ó. Então, não coloca tão lá em cima, né? Deixa um espacinho, porque vocês têm que lembrar que a gente precisa fechar, né? Que tá a nossa abertura ainda bem acomodada, mas ela tá aqui. Então, eu venho com uma caneta por dentro do meu círculo. Aqui também tem uma dica, tá, meninas? Por que que eu risco com a caneta fantasma? Porque, ó, eu risquei pela parte de dentro do círculo, né? Então,
o meu risco tá para dentro disso. É óbvio que a peça é um pouquinho maior, como tudo que a gente risca. Então, eu vou cortar para fora desse risco, tá? Antes de cortar, ó, se tu tem medo que escape alguma coisa, vem na máquina com teu risco e passa uma costura para fora, próxima. Passar aqui, vocês já vão entender. Já dá um retrocesso, porque vai ficar aí para tua cliente definitivo, então faz caprichado, que faz toda a diferença. Ó, meninas, então, eu passo uma costura do lado de fora desse círculo. Venho com uma tesoura de ponta, uma tesoura pequena, essas tesouras que a gente tem de bordado, ó, e corto bem para dentro daquele risco, do lado da minha costura. Enfio aqui e saio cortando. Por quê? Porque como os nossos retalhos são os nossos tesouros, se eu cortar ele bem redondinho aqui, eu posso aproveitar esses dois círculos. As gurias que estão aqui mais tempo sabem que eu sou assim, né? Que eu não quero perder nenhum. Para que eu vou estragar e dar um pique aqui, tirar toda essa peça, se eu posso tirar ela redondinha, né? Ó. Mas não corre o risco de ninguém escapar, porque nós passamos essa costura, então, e ficou bem no centro. O que falta agora a gente fazer? Ei, Márcia, colocar o... a costura ajuda já a firmar para a hora de colocar o ilhós, né? Isso, então eu disse que nós tínhamos pulos, né, Marion? Um era essa abertura, que é legal, e a outra é essa costura aqui. Porque como a gente tem aqui dois tecidos e uma manta, na hora que tu fosse colocar aqui, né, sem experiência, tu acaba, podia pegar uma, escapar a outra. Assim não, assim tá todo mundo firmezinho, ó. Além do que, quando tu for entregar pro teu cliente, olha só que capricho que fica. É isso aí. É importante vocês saberem isso, ó, meninas, atentarem para o que eu falei aqui, ó. Aqui dá bem pra gente ver, ó. Nós usamos para riscar aqui dentro. Se eu cortasse bem naquele lugar, ele não ia se encaixar aqui dentro. Então, eu corto um pouquinho além do nosso risco. Tá? O que falta agora para nós? Só colocar o nosso ilhós e fazer um pesponto bem na margem aqui, para não precisar nem fazer pontos invisíveis, né? Então, já fecha aqui. Se tu preferir, tu pode fechar com pontos à mão, mas não, vocês vão ver que não vai nem precisar, quer ver? Vocês vão ver que isso aqui vai fazer toda a diferença na vida de vocês, ó. Então, se eu fizesse um retrocesso, né, com ponto 13,5, eu ia fazer um pedação assim. Como eu fiz bem pequenininho, ó, vocês nem vão perceber. Tá pronto, então. O que nós vamos fazer agora? A parte mais alta aqui dentro, ó, é a parte da frente do ilhós, tá? Então, vamos colocar na frente. E a parte de trás é a mais achatada. Como é teu, Marion, tu pode escolher que tipo tu quer, o redondo ou o quadrado. Quadrado. O quadrado para as gurias verem que pode ser o quadrado também, ó. Tá? Então, a parte mais alta pela frente, fica sobrando aqui, ó. E a parte achatadinha, que não tem volume aqui atrás, que é praticamente plana, encaixo aqui. Então, o redondo, meninas, para quem tiver oportunidade, o redondinho é mais fácil, tá? Dá menos trabalho. Vamos apertar. Quando a gente aperta, a gente ouve um cleque, sabe? Ouviram? E mostrar para vocês que eu fiz um conjunto, ó.
Eu fiz um suporte de celular, e aí eu fiz aquela niqueleira triangular também, né? Porque eu queria que combinasse com ele, para guardar os fones de ouvido e o carregador, para quem não quer o suporte de celular. Então, a gente adora um kit, né? E vocês podem fazer também esse kit com o marcador de páginas, né? Que nós temos aí, com bolsinho. Eu fiz um kit bem charmoso, com os meus tecidinhos, as misturas dos nossos retalhos.